Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo de número 7 e versículo de número 8. Pessoal que não está muito acostumado, fica um pouquinho antes do livro de Salmos, um pouquinho antes de Neemias, está o livro de Esdras, capítulo 7. Nós vamos ver o contexto mais amplo, mas nos deteremos no versículo de 8 até 10, que diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, que seria o equivalente a janeiro, no 7º ano deste rei, se referindo a Artaxerxes, rei da Pérsia. E ele partiu da Babilônia no 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito, a decisão, a certeza de que ele buscaria a lei do Senhor, a fim de cumpri-la e ensiná-la em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Vou repetir o versículo 10. Porque Esdras pôs no seu coração, ele determinou em seu coração, cumprir, buscar e ensinar a lei de Deus e os seus estatutos e os seus juízos. Até aqui. Oremos. Uma vez mais, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Como vimos, Senhor, e temos conversado sobre oração nessa igreja, a oração não é um acessório na vida dos cristãos, ao contrário. Nós oramos porque somos necessitados de Ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, porque nós somos frágeis. Se é verdade que os fracos oram, Senhor, está aqui uma multidão de fracos orando, pedindo ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração essa noite. Uma vez mais, o Senhor fortaleça o nosso espírito através da Tua palavra, Senhor, e nos traga a revelação, a rema, o alimento espiritual para que a gente cresça no Senhor. Essa palavra venha sobre nós e encontre no nosso coração e na nossa mente refúgio, e que ela frutifique em Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto do livro de Esdras é uma das histórias do povo de Deus, especificamente de Israel, das mais importantes, né? Não sei quem gosta aqui do Antigo Testamento, tem um pessoal que gosta mais do Antigo, outro gosta mais do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é rico em seus símbolos, né? E ele, de fato, narra experiências que permeiam, como a palavra de Deus o faz sempre, né? De forma sempre atual. O Esdras foi um dos homens que foram levantados por Deus para reerguer a vida espiritual de Israel após aquilo que foi chamado o exílio ou a escravidão da Babilônia. Neemias, por sua vez, foi o governante, a pessoa que tinha um papel político de reerguer a cidade, de reerguer a nação, de reerguer o templo. Para quem gosta de história, mais ou menos no ano de 560 a.C., a nação da Babilônia, que seria o equivalente ao Iraque hoje, ela cerca a cidade de Jerusalém. Eles ficam lá por quase um ano cercando a cidade, obviamente não permitindo o acesso de alimentos, né? Eles desviaram o curso dos rios para que a cidade ficasse sem água. Então eles foram como se sufocando a nação de Israel, até que, num determinado momento, não havia mais condições. O exército babilônico invade, né, a cidade, destrói praticamente tudo, a cidade foi completamente destruída, e o rei foi cegado, os seus filhos foram levados escravos. É onde Daniel, né, e a história do livro de Daniel tem seu contexto. Eles são levados para o Iraque,
e por lá eles ficam 70 anos. Então, durante esse tempo, o culto, né, a adoração deixou de existir, obviamente, porque o templo de Israel era um lugar que deveria estar estabelecido, né, justamente somente na cidade. Então, quando eles vão para o exílio, eles não constroem novos templos, né? Eles constroem ou eles edificam aquilo que nós chamamos, e alguns de vocês já ouviram falar de sinagogas. As sinagogas nascem no exílio, né? E as sinagogas eram justamente o que nós estamos fazendo hoje aqui. A sinagoga era um lugar onde foi estabelecido um púlpito, alguém cantava, depois havia a ministração da palavra, depois a oração, e eles eram despedidos, né? Quando a gente vê os evangelhos, nós ouvimos falar diversas vezes de Jesus entrando nas sinagogas. De onde surgiu as sinagogas? Surgiram do exílio babilônico. Nesse período, então, eles se uniram, né, como judeus numa nação estrangeira. 70 anos depois, Deus levanta um outro rei de uma outra nação, da Pérsia, que seria o equivalente ao Irã hoje, e eles invadem o Iraque, e por algum motivo, graça e misericórdia, Deus colocou no coração do rei da Pérsia que os judeus deveriam ser liberados, e assim o fez. Eles são liberados. O que a gente acabou de ler é justamente o retorno. E Esdras chegou em Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. De que rei? Do rei Artaxerxes, da Pérsia. Para identificar a data que isso tinha acontecido. E ele diz que no primeiro dia do mês, ou seja, janeiro, eles saíram então do Iraque, e no 5º mês, ou seja, 4 meses depois, eles chegaram de volta a Jerusalém. Foram 4 meses andando no deserto de volta para Jerusalém. E Deus havia incumbido então Esdras do papel de ser uma espécie de sacerdote que reergueria a vida espiritual do povo. Tudo precisava ser reerguido, na verdade, né? As ruas precisavam ser refeitas, as casas precisavam ser refeitas, a prefeitura, né, se é que pudesse chamar assim, mas as escolas, os hospitais, tudo precisava ser refeito. Mas a primeira coisa que Deus faz, quando Ele começa a reerguer a sua nação, é justamente reerguer a vida espiritual daquele povo. É como se Deus pudesse, de alguma maneira, estar dizendo para nós que tudo podia estar bem, tudo podia estar reerguido, mas se o coração do povo não estivesse no lugar correto, se de alguma maneira a vida espiritual e o coração daquele povo não estivesse em Deus, não havia nenhum sentido da cidade estar de pé. Não havia sentido voltar a Jerusalém se Deus não estivesse no coração daqueles que agora habitariam em Jerusalém. Então, Esdras, e com essa palavra, ele vai fazer a síntese do que seria o avivamento judaico após o exílio da Babilônia. E ele estabelece esse avivamento, ou avivamento vem de dar vida novamente, né? É de trazer as cores, o brilho, a graça, o espírito, né? Esse avivamento judaico pós-exílio, na verdade, ele é constituído de um tripé, que está aqui no versículo 10 do capítulo 7, se você puder me acompanhar. Ele diz que eu vou buscar a lei do Senhor, ou seja, eu estabeleço no meu coração buscar a lei do Senhor. Em segundo lugar, ele diz, eu vou cumprir essa lei na minha vida, nos meus afazeres, nos meus negócios, na minha casa, no meu casamento. Essa lei que eu estou buscando, eu vou cumprir. E o terceiro ponto desse tripé seria, e eu vou ensinar aos demais aquilo que eu encontrei. Buscar, cumprir e ensinar. Quando a gente vai olhar a história dos muitos avivamentos espirituais que Deus promoveu na história do seu povo, vocês vão perceber que esse tripé, buscar, cumprir e ensinar, estão presentes em todos os avivamentos da história.
Tem um livro aqui, irmãos, que eu encontrei lá na minha biblioteca, do John Armstrong. Não sei se vocês gostam de história, mas é um livro, O Verdadeiro Avivamento, John Armstrong. Estava olhando aqui, eu comprei ele em 2001, irmãos. Então você já vê que faz um tempo que eu tenho curiosidade sobre esse tema. E não entrando só no mérito de como os avivamentos ocorreram, o mais interessante do que John Armstrong vai fazer é que ele vai estudar todas as vezes que Deus se derramou de forma gloriosa, abundante, na história da igreja e na história do seu povo. E ele vai tentar, analisando historicamente o que Deus havia feito, quais foram os elementos comuns que permearam todas as vezes que houve um grande derramamento do Espírito sobre o povo de Deus. E o que é interessante é que esses que foram que foram as promessas que Esdras estabelece em seu coração para esse primeiro avivamento judaico pós-exílico, foi justamente os mesmos elementos que o John Armstrong encontra em toda a história da igreja, toda vez que Deus deseja se derramar sobre o seu povo, de forma transbordante. É óbvio que Deus, irmãos, nos nossos cultos fala conosco, ok? Que Ele se revela, que nós sentimos Sua presença, nós ouvimos às vezes numa canção ou através das Escrituras, em algum momento, a gente percebe Deus falando conosco diretamente. O que eu estou falando aqui são, talvez, de uma caminhada para um nível mais profundo, né? São momentos em que Deus leva o seu povo a uma experiência mais profunda, mais transbordante da graça. E, de alguma maneira, essa manhã eu lutei com Deus, porque eu desejaria trazer uma outra palavra aos irmãos, e Deus insistiu comigo, e Ele disse, não, hoje você vai falar sobre Neemias 7. E eu por várias vezes orei, Senhor, mas o que o povo vai aprender com essa história? Eles já ouviram isso várias vezes. E o Senhor só me disse, segue e fala sobre Neemias 7. Pois bem, de alguma maneira Deus está chamando a nossa igreja, irmãos, a não só continuarmos a executar os nossos calendários religiosos. Entendi hoje, uma vez mais, que Deus obviamente deseja que continuemos a nos reunir nas quartas e domingos aqui. Façamos as nossas reuniões de vigílias, que possamos fazer os retiros, todos eles, os encontros, as convivências e tantas outras reuniões que nós podemos fazer. A maioria de nós não teve aqui na Firmados a sua primeira experiência cristã. Quase todos nós aqui já vivemos várias experiências em denominações diferentes. E talvez o que Deus está nos propondo é que a nossa igreja, como Esdras, ponha no seu coração a dar um passo para não somente restabelecer o culto, mas restabelecer um tempo de intimidade mais profunda com o Senhor. O que Esdras queria não era simplesmente retomar o culto. O que Esdras desejava era um avivamento do povo de Deus, de uma experiência mais profunda, mais íntima daquele povo com o Senhor. É interessante que temos uma segunda experiência da graça, não é algo estranho para os cristãos. De alguma maneira, Deus nos dá a oportunidade de termos a conversão, nós recebemos o Senhor no nosso coração, temos tido até uma transformação de vida, de comportamentos, mas a fé cristã nos apresenta de forma clara que depois da conversão, Deus aguarda, Deus espera, Deus oportuniza a todos nós uma experiência mais profunda da graça. Se você olhar para o livro de Atos, capítulo 8, quando os homens e mulheres da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, diz o texto do capítulo 8. Eles tinham inclusive sido batizados. Então os diáconos chamam os apóstolos que estavam em Jerusalém e dizem que venham a Samaria.
E é muito significativo que quando Pedro e João chegam na Samaria, eles perguntam: vocês já foram cheios do Espírito? Vocês já foram tomados de maneira transbordante por essa graça prometida por Deus? O mesmo evento acontece em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso. As pessoas já tinham se convertido, já havia um tempo de pregação da palavra em Éfeso, e ele chega em Éfeso depois e pergunta aos irmãos: vocês já foram cheios de Deus? Como está o coração de vocês? Está transbordante em Cristo? Vocês estão experimentando as riquezas gloriosas de que o Espírito promete a todos aqueles que o buscam? E eles disseram: não, a gente só foi batizado e a gente está culto após culto, vindo à igreja. A gente não sabe nada disso que você está falando, Paulo. Então a Bíblia diz que Paulo chama eles para perto, e Paulo ora sobre eles, impõe a mão sobre a cabeça deles, e de repente um poder invade o coração daqueles homens e mulheres, e eles começam a falar em línguas estranhas, e outros começam a profetizar, e eles vivem uma experiência de transbordamento dessa graça que outrora no batismo eles haviam ouvido. A minha impressão, irmãos, é que Deus está nos chamando para esse lugar também. Deus está nos chamando de alguma maneira para esse lugar. Ontem, irmãos, eu tive uma experiência muito interessante. E para mim, eu estou até hoje, um dia depois, ainda tentando digerir. Uma pessoa, amiga nossa, minha, da Kelly, nos convidou para um aniversário dela de 50 anos. Poxa, um aniversário no sábado, né? A gente é bem facinho para aceitar esses convites, né? Mas o aniversário da Fábio era diferente. Ela estava com câncer, ela está com câncer e lutando contra um câncer, então ela convidou para o aniversário e disse: vão no meu aniversário, não deixem de ir, porque talvez seja o último. Frase dela. E ela chamou a gente para estar lá orando e trazer uma palavra para os familiares dela que estavam juntos. E ela achava que de alguma maneira a nossa presença ia ensinar alguma coisa naquela tarde. Ao contrário, a gente ouviu um discurso de uma pessoa que não tem a certeza da vida e que no discurso de 50 anos do seu aniversário falou das coisas mais essenciais. A importância de nós compreendermos, respeitarmos, sermos pacientes com os nossos cônjuges. Ela falou dos filhos, da importância dos filhos para ela, e ela pediu perdão, né, por todas as vezes que ela errou. Ela agradeceu a mãe, agradeceu os familiares. Ela falou das coisas simples, como comer uma roda de amigos, como sentar, né, na beira-mar e ver o frescor da água do mar. E no discurso dela, ela falou daquelas coisas que são essenciais, né? Não obstante o fato dela estar doente, eu penso que todos nós, quando vamos adiantando a idade, né, a gente também vai pensando nas coisas essenciais, sabe? Eu me lembro que quando a gente tinha 20 anos, né, tinha aqueles amigos que comiam 3 x-saladas, né? A quantidade era o importante, não é? E aí vai passando o tempo, pela graça de Deus, assim, não é só a quantidade, obrigado, amor, de comida que nos interessa, mas de alguma maneira o sabor, né, interessa. A presença de quem a gente está comendo, quem está conosco na mesa interessa, né? As histórias que são contadas naquele jantar interessam. E de alguma maneira, quando a idade vai passando, a gente vai se interessando mais pela essência do que pelo volume, né? Os amigos também eram assim, me lembro das rodas de adolescentes, né? Parecia igual aquele, quando passa aquela matilha lá de cães, sei lá, que
correm na estrada, eles passam em tribo, né? Nós também andava tudo em tribos. O irmão está rindo lá atrás, ele devia andar em tribo também, né? Eram 10, 15, né? Fazendo só coisas horríveis, que a memória nossa possa esquecer, porque a quantidade importava, mas agora não. Se a gente tem 2 amigos, ou 2 casais de amigos, isso é para nós um valor enorme, porque a essência importa mais que a quantidade. E assim também é, como os amigos, como a comida, assim também é na igreja. Não nos importa mais as fumaças, as luzes, não nos importa mais se nós estamos numa multidão, porque às vezes reuniões das mais simples, como vivemos na vigília, sexta-feira, são altamente significativas. Elas falam ao coração, a gente se derrama, nós confessamos os nossos pecados. A gente vê pessoas que entram sorrindo, mas na verdade estavam quebradas, e aí quando a gente começa a orar um pelo outro, vem um abraço, vem um muito obrigado, e aquilo que era uma coisa simples se torna preciosa. E eu sinto, irmãos, que depois, né, me aproximando dos 50 também, como estou, eu não quero mais, sabe, fazer cultos, mas eu queria, sabe, viver essa experiência, dessa essência, e Deus quer levar afirmados para esse lugar, quer levar a gente para compreendermos o que nós estamos fazendo aqui, quando a gente vem ao culto, temos a plena noção diante de quem estamos, quando começamos a cultuar, diante do Deus vivo, nós estamos vivendo isso, e os avivamentos que se deram, né, ao redor da história, o avivamento wesleyano, o avivamento morávio, o avivamento com John Hus na Tchecoslováquia, enfim, tantos homens e mulheres de Deus na história, eles vieram e eles foram estabelecidos nesse tripé que nós lemos aqui em Esdras 7. Um dos maiores avivamentos, que foi o wesleyano, que foi o avivamento inglês, para quem, de novo, gosta de história, se você pegar os livros que contam a história de John Wesley, você vai ver que, quando ele faz a primeira viagem missionária dele, ainda como pastor anglicano aos Estados Unidos, e ele passa em torno de 1 ano e meio pregando às tribos indígenas dos Estados Unidos, em volta lá de 1730, quando você lê o diário de John Wesley, no retorno dos Estados Unidos para a Inglaterra, está escrito assim: eu evangelizei por 1 ano e meio as tribos indígenas, mas quem converterá o meu coração? Ele falou, eu sei como fazer, eu sei como pregar, eu conheço as escrituras, eu entendo, é racional, eu sei, eu fui missionário, eu sou um missionário. Mas a pergunta de John Wesley, escrita em seu diário, é: quem converterá o nosso coração? Quem vai mudar essa disposição do nosso coração para que elas sejam atraídas pelas belezas de Deus? E aí, no dia 24 de maio de 1938, John Wesley está numa capela com poucos irmãos, e ele diz que ele decidiu no seu coração que ele iria buscar na palavra de Deus um avivamento do seu coração. E naquele dia 24 de maio, conhecido no dia que o coração de John Wesley se aqueceu, enquanto ele ouvia os comentários de Romanos, de Lutero, que tinha 200 anos antes, né, de Wesley, tinha escrito comentários aos Romanos, ouvindo a palavra de Deus, os diários de Wesley diz que de repente o meu coração se aqueceu, ele falou. O meu coração foi consternado por essa palavra. O meu coração, disse Wesley, foi cheio de uma certeza de que Jesus era suficiente para mim e que nada mais me faltava.
Irmãos, é exatamente o que Esdras diz assim, ó. Esdras diz assim, ó, eu pus no meu coração, eu determinei, eu decidi que eu iria buscar no meu interior a lei de Deus. Todo avivamento começa com essa decisão. Todo avivamento, todo processo, irmãos, de nós vivermos, experimentarmos uma experiência mais profunda com Deus, parte de uma relação íntima com as Escrituras. Isso não sou eu que estou dizendo, Esdras está dizendo, todos os avivamentos ocorreram assim. Porque, irmãos, não pense que ler as Escrituras vai surgir dentro de você como uma experiência voluntária, não. Todos nós aqui, de alguma maneira, nós vamos ter que tomar uma decisão dentro de nós. O nosso corpo milita contra isso. As diversas atividades e tarefas do teu dia vão te impedir de seguir nessa direção. E Satanás vai fazer o possível para que você jamais se aproxime dela. Mas, de alguma maneira, o Senhor, nessa noite, nesse domingo, 16 de fevereiro, está dizendo que nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos estabelecer, e você precisa no seu coração, de que você precisa ser um homem e uma mulher que deseja estar de maneira mais profunda e íntima na presença do teu Deus. Você pode continuar pregando, você pode continuar vindo aos cultos, mas Deus está dando a nós aqui dessa igreja a possibilidade de irmos em águas mais profundas. Uma intencionalidade da fé. Deus está dizendo que essa água que brota do púlpito aqui os domingos não é suficiente para a sede que você vai viver durante os 7 próximos dias da tua semana. Deus está dizendo que você precisa abrir uma fonte de águas vivas dentro da sua casa. Que a sua manhã precisa começar permeada pela palavra de Deus. Que os devocionais precisam estar de voltas ao nosso acordar. Que as orações em família precisam retomar e ter essa prioridade, além de todas as outras prioridades que a vida comum já vai nos imprimir, amém? Nós precisamos voltar a orar em família, pôr as Escrituras no centro da nossa casa. Nos nossos churrascos, a palavra de Deus precisa estar presente. Nas nossas reuniões, nós somos um povo crente, e o povo que é crente é arrastado por Deus para uma experiência de profundidade das Escrituras. Precisamos salmodiar, nós precisamos cantar canções que não só embalam o nosso corpo, mas que aqueçam o nosso coração. O nosso coração, irmãos, ele é naturalmente perverso. Não pensem que nós somos pecadores quando nós cometemos coisas. Não, nós somos essencialmente. Todo o nosso ser e cada célula do nosso corpo, ela se inclina para o mal. Pergunta aos irmãos, se Romanos capítulo 3, que diz que não há nenhuma pessoa que busque a Deus, nenhum sequer, que não há ninguém nessa terra que faça o bem, então o que hoje está nos chamando para mais perto de si, se não esse Espírito, que é a pura bondade dentro de nós, nos atraindo para o colo da sua presença? Irmãos, todas as vezes que Deus está falando e colocando dentro de nós um desejo, uma vontade, uma disposição que é firme, que se posiciona dentro de casa, que se posiciona dentro da família, que se posiciona na sociedade, como homens e mulheres da palavra de Deus, espere que não outra coisa venha acontecer, senão o teu coração começar a ser aquecido pela presença do Espírito. Homens e mulheres que se decidem por Deus, saibam que receberão a promessa de terem as suas vidas transformadas.
seus corações compungidos, as suas mentes atraídas para pensamentos que são bons e não maus. Deus vai esmagando o nosso orgulho e trazendo generosidade. Deus vai afagando a nossa ira e o nosso ímpeto e nos trazendo paciência. Não são esses os frutos do Espírito? Não é essa as coisas que o Espírito começa a produzir, mas ele não começa a produzir a esmo. Ele começa a produzir a partir do momento que você decide no seu coração, na sua casa, no seu acordar, no seu dormir, no seu almoçar, no seu trabalho, em todo lugar que você estiver, você vai colocar no seu coração o propósito de ser cheio dessa presença e buscar em Deus a sua palavra. As Escrituras, irmãos, não estão no centro desse ambiente por coincidência. Ela foi colocada no centro desse lugar porque a palavra de Deus é o centro desse lugar. Nesse sentido, irmãos, quando Wesley sente esse aquecer do coração, saibam que não foi só um avivamento na igreja, anglicana. Wesley começa um movimento que vai transformar todo o sistema prisional de Londres. Vai haver uma mudança na legislação, uma mudança moral. 100 anos depois, Wesley tinha feito uma viagem, logo depois a esse avivamento aos Estados Unidos, uma segunda viagem em torno de 1740. Em 1850, 100 anos depois, 1 em cada 3 cidadãos americanos eram wesleyanos. 1 em cada 3. Você imagina que 30% da nação, se ele foi aos Estados Unidos e voltou com o coração empedrado, irmãos, na segunda viagem, quando ele prega, 100 anos depois, praticamente toda a nação crente estava vivendo num momento de transbordamento da palavra. Conversões em massa, confissões de pecado. Uma ética e uma moral na sociedade foram elevadas a patamares jamais vistos. As igrejas não estavam só lotadas de pessoas, mas estavam lotadas de corações que haviam sido incendiadas pelo poder de Deus. Então, a questão que Deus nos põe é que um avivamento, ele não depende de nós. Ele só depende do Senhor. Um avivamento nós não conseguimos produzir, Imagina que hoje a gente decida, vamos produzir um avivamento, Então ele seria o nosso avivamento, não o de Deus. Quem promove os avivamentos são Deus. Mas, irmãos, saibamos de uma coisa: existe condições nas quais os homens podem dispor a fim de que esse avivamento aconteça. E a gente precisa saber que esse avivamento começa em nós. Mas os irmãos lá não estão com o coração aquecido. E você? Mas os jovens ainda não entendem, exatamente o que está acontecendo aos cultos aos domingos. Os adolescentes são muito infantis. Óbvio que são, irmãos. Mas os idosos, os velhos, tem os conservadores, tem o pessoal mais progressista. Irmãos, Deus não está perguntando sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre o povo. Deus está perguntando sobre o seu coração. Porque Esdras disse: eu dispus buscar ao Senhor em meu coração. Ele não sabia se a nação de Israel iria se entregar ao Senhor. Essa não era uma certeza. Ele não saberia nem mesmo se a sua própria família iria servir ao Senhor. Mas ele entendeu que um avivamento no meio da igreja começa em corações que decidiram buscar ao Senhor. O avivamento começa em você, dentro do seu coração. Diz aqui, ele dispôs. A palavra no original, ele pôs de pé, ele ergueu, ele decidiu: eu serei um homem que buscarei ao Senhor. O que seria no Novo Testamento o equivalente a: eu vou ser cheio do Espírito.
né? E isso ele fez, e aí quando ele decidiu fazer isso, se você for ler Neemias capítulo 8, né? Você vai ver que eles construíram um púlpito de madeira, está lá, capítulo 8 de Neemias, se você quiser, depois, eles construíram um púlpito de madeira, e diz que de manhã, bem cedinho, quando o sol acabou de nascer, né, Esdras abre o rolo, toda a nação se coloca de pé, e ele começa a ler a palavra de Deus, e durante todo o dia, a nação ouviu a palavra de Deus em reverência, e a partir daquele momento, a nação começa a se converter dos seus maus caminhos, e não só saber que Deus estava reerguendo a cidade, mas Deus naquele momento estava reerguendo o coração da nação. Deus está hoje, mais uma vez, irmãos, reerguendo os nossos corações. O que o Espírito deseja fazer em nós é que a gente busque essa lei, que é o primeiro passo do tripé, mas que a gente também faça se cumprir essa lei em nossos corações. Como disse anteriormente, a gente vai percebendo ao longo da vida que nós somos naturalmente maus, mas o Espírito Santo, irmãos, em sua bondade plena, está trabalhando agora de maneira silenciosa e terna no seu coração, vencendo a obstinação dos nossos corações duros. O Espírito Santo está mudando, sabe, comportamentos, sofismas, ideias equivocadas. O próprio Espírito, nesse momento, está lutando contra as nossas vontades rebeldes. É ou não é? Está lá, Romanos capítulo 7. A gente está querendo uma coisa, e o que a gente faz? A outra. E aquilo que a gente não queria fazer, é isso que a gente faz. Aquilo que a gente não queria fazer. E quem está lutando lá dentro de nós e intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos? O Espírito Santo. Sabe o que tem de bom aí dentro de você? Se há alguma coisa de boa dentro de você e de mim, saiba, é o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis, desentortando o nosso espírito rebelde, modificando nossos pensamentos, depurando os nossos pensamentos maus, nos dando os pensamentos daquilo que é bom. Ele vai vivificando a nossa vida, que estava morta em pecados, e vai nos treinando, irmãos, dia após dia, como uma mãe ensina os seus filhos, para que sejamos todos cidadãos dos céus. E o Espírito está fazendo isso agora. Quando você se dispõe a buscar a palavra de Deus, a consequência disso é que o Espírito dá poder a você e te dá as capacidades para você servir a Deus. Porque começa a brotar dentro de nós uma bondade que nós sabemos que não é nossa. João capítulo 8, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão do seu interior. E quando a gente se dispõe contra nós mesmos, contra a nossa cultura, contra os amigos que nos cercam, ou pessoas que nos cercam, contra toda a sociedade, contra tudo que está ao nosso redor, contra Satanás, contra os nossos desejos, tudo isso, quando você dispõe no seu coração a servir ao Senhor com excelência, a resposta de Deus vem. E a resposta de Deus vem dentro de você, empoderando você interiormente, com força espiritual, para você ser muito mais além daquilo que você é na sua natureza humana. Deus traz a você a capacidade de ser alguém que no seu coração vai transformando, passo a passo, centímetro a centímetro da nossa existência, a sua própria imagem. Se você quiser chamar isso de santidade, né? Como a gente ouvia antigamente na igreja, é isso mesmo. É de santidade que a gente está falando. Mas Deus está esperando que você dê o primeiro passo em torno da sua graça, que foi exatamente o que nós pregamos no domingo passado. Se achegue ao trono da graça, confiadamente,
para que você receba do Senhor misericórdia e graça, para que você consiga viver. De maneira geral, irmãos, quando a gente decide, saiba que coisas estranhas vão começar a acontecer com você. A primeira delas, que quando a gente se lança, como Esdras fez, e como Wesley fez, e como todos os homens e mulheres na história fizeram, quando a gente está disposto a encher, ou ser enchido, por esse Espírito amável, puro, gentil e sábio, saiba que esse mesmo Espírito vai insistir com você para ser o Senhor da sua vida. Você vai querer ir na direção A, e Ele vai dizer para você ir na direção B. Você vai entender que as coisas podem ser melhor de um jeito, e o Espírito vai dizer que não, que as coisas vão ser melhor de outro jeito. Você gostaria que a sua história fosse de uma maneira, e o Espírito traça a você caminhos para que eles sejam de outra maneira. Quando a gente decide pelo Senhor, saiba que Ele vai insistir em ser o Senhor da sua vida e de toda a sua vida. Saiba que Ele vai exigir de você que você seja obediente à palavra escrita. Ah, pastor, mas tem coisas nas Escrituras que eu não concordo, né? Eu já vi alguém dizer assim, eu já vi muita gente dizer, pastor, mas tem uns negócios na Bíblia que eu não concordo. Aí eu digo, não, então não é na Bíblia que você acredita em você. Porque se é na Bíblia que você acredita, sabe o que a Bíblia está dizendo? Acho que é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. Levo cativo todo o meu pensamento à obediência a Cristo. Então, se você está pensando alguma coisa ao contrário da palavra de Deus, sabe o que o apóstolo Paulo diz? Pega esse teu pensamento e leva em obediência aos pés do Senhor. Porque se alguém está errado aqui na história, somos nós e não Deus, amém? Deus vai querer ser o Senhor da nossa vida, Deus vai nos exigir obediência à sua palavra. Deus vai começar a tocar naqueles nossos ismos, sabe? Egoísmo, comodismo, e também murmuração. E Ele vai começar a tocar e a gente vai ficar incomodado porque a gente era murmurador e Deus vai começar a exigir de você uma mudança na sua postura. Você era caluniador e Deus vai dizer para você parar de caluniar os outros e começar a abençoar. Você era sovina e Deus vai pedir para você dividir. Você era preguiçoso e Deus vai pedir para você se erguer na madrugada. Você queria aproveitar a vida e Deus diz que você só vai ganhar a vida se você perder ela pela causa do Senhor, de alguma maneira. É isso que acontece. Então o Senhor vai nos moldando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos reservando o direito, sabe, de nos pôr à prova. O Senhor vai dando a Ele o direito de nos disciplinar quando for necessário, se assim for necessário para corrigir as nossas distorções, amém? Ele não disciplina e disciplina quem Ele ama. Então o Senhor vai moldando a nossa vida, e Ele vai, nos privando de algumas das nossas predileções que secreta e sorrateiramente prejudicam a nossa alma. E toda essa obra do Espírito acontece quando você deu lá atrás o primeiro passo. Eu decidi no meu coração a cumprir a lei de Deus e buscá-la. Todos os avivamentos são assim. Todos seguiram essa lógica e o que Deus está fazendo conosco é a mesma coisa, irmãos. Deus está dando à sua igreja, a partir desse passo, o poder. Prestem atenção na palavra. O poder de serem chamados filho de Deus. Porque filho de Deus não é somente uma certidão. Ser filho de Deus é um poder. Poder que vai além dos nossos desejos, poder que vai além da cultura, poder que vai além da nossa preguiça, poder que vai além de Satanás, poder que vai além de qualquer outra coisa. Porque quando nós nos dispomos, como Esdras fez, a nos achegarmos a Deus, de cumprir a sua palavra e, por fim, ensiná-la. O que ele está dizendo aqui? Que nós vamos ser professores, então a partir de agora, ele falou, não. Ele está dizendo que a luz e a chama que Deus acendeu no seu coração não pode ficar escondida a você. Que nós não podemos mais ser crentes
007, né? Quem já viu aquela história assim, nossa, eu trabalhei com ele 10 anos e eu nem sabia que ele era crente. Não tem essas histórias? Talvez ele tenha buscado, talvez ele tenha querido cumprir, mas ele nunca foi um farol. E Deus está dizendo que você precisa ser farol também. Você se precisa ensinar com o seu proceder, você precisa ensinar os seus filhos dentro da sua casa, com a sua maneira de ser. Estava falando com o Gil e com outro irmão aqui no início, né? Não sei por que a gente lembrou, né, Gil, do Russell Shedd. E tem uma frase da filha do Russell Shedd que impactou naquela geração. Uma vez ela disse assim, irmãos, ó, eu sei que o meu pai é pecador, porque a Bíblia diz, porque eu jamais vi qualquer coisa que desabonasse o meu pai. Isso é ensinar. Ensinar não precisa de um quadro, não precisa de giz, não precisa de caneta, não precisa ter microfone, não precisa de retórica, não precisa de esboço, precisa de uma nova disposição, um novo comportamento, um proceder, que a Bíblia chama de santidade, amém? A fim de que a gente ensine os nossos filhos, porque nós começamos pela nossa casa a decidir buscar ao Senhor com excelência. E nós colocamos de pé isso como um propósito, a qual todas as forças que virão não terão força contra nós. Buscar, cumprir e ensinar. Eis as sementes de um avivamento aqui da Firmados. Buscar, cumprir e ensinar. São os frutos que virão e a gente talvez não vai ver, irmãos, como a gente quer normalmente esperar que um avivamento aconteça. Normalmente a gente acha que o avivamento vai ver num dia que talvez que a Getúlio Vargas estivesse engarrafada de pessoas, né, de um engarrafamento de pessoas querendo entrar aqui. Não vai ser assim. Sabe como é que um avivamento vai vir? Sabe como é que nós vamos ver um avivamento? Quando a gente estiver aqui no culto, ou em qualquer outro momento, e a gente começar a ouvir confissão de pecados. Começou um avivamento. Quando a gente começar a ouvir com lágrimas nos olhos, algumas pessoas dizem assim, me perdoa, por quem eu sou. Porque só o Espírito pode fazer isso. Quando a gente vai começar a ver abraço entre irmãos, certo? Dizer, me perdoa por ter dito aquilo. Quando a gente começar a ver irmãos sendo generosos com outros que estão passando por dificuldade. Quando a gente vê um ao outro se visitando, né, para afagar a nossa solidão. Esses são os sinais do avivamento. Confissão, arrependimento e renovação da aliança. Por isso, irmãos, não tem mais nada a dizer aos irmãos nessa noite, assim que a gente se coloque de pé e que a gente ore ao Senhor nessa noite, para que Deus possa começar um avivamento entre nós. Amém? Não mais só mover as engrenagens dos calendários, mas o Senhor nos chamando a um tempo em que esses frutos do verdadeiro avivamento vão começar a acontecer. Eu só finalizo com 6 sinais que o Armstrong anotou em todos os avivamentos. Ele vai dizer assim, ó, começa um senso claro para todos os irmãos que Deus está ali, presente, eles sentem a presença de Deus. Depois ele diz, olha, na sequência começam os irmãos a fazerem orações fervorosas. Começam a levantar as suas vozes. E um louvor sincero, irmão Rinaldo, começa a brotar no meio da comunidade. Uma convicção que somos pecadores começa a estar vivo, latente no coração das pessoas. E um desejo profundo de uma santidade de vida começa a emergir nas famílias. Por fim, um aumento perceptível do desejo que esse evangelho seja pregado a outras pessoas. E por último, e não menos importante, ele diz que na sequência começa uma elevação nítida dos padrões éticos e morais daqueles crentes, que param de enganar, de mentir, de adulterar, de se escravizar. Todas essas coisas começaram em Esdras, todas essas coisas foram visíveis
e foram experimentadas por todos os homens e mulheres antes de mim e de você. E Deus está dizendo nessa noite, 16 de fevereiro, que essa experiência está aberta para você também. E que a tua casa pode viver essas verdades do reino também.